Depois dos 40, você descobre que o corpo fala outra língua, e essa língua é hormonal. Durante décadas, o seu corpo viveu sob a regência do estradiol, da progesterona e da testosterona. Eles afinavam tudo: humor, sono, energia, libido, metabolismo, memória, pele, até o jeito de você lidar com o estresse. Só que depois dos 40, essa orquestra começa a desafinar. Não é de uma vez, mas aos poucos. E cada instrumento desajustado vira sintoma. O estradiol cai. E quando ele cai, ele leva junto serotonina e dopamina, neurotransmissores do humor, do prazer e da motivação. É por isso que algumas mulheres sentem ansiedade, tristeza súbita, irritabilidade, pensamentos acelerados ou uma sensação de que tudo pesa mais do que antes. A progesterona também oscila, e ela é um dos hormônios mais calmantes do corpo. Quando ela cai, o sono piora, a mente fica mais alerta à noite e o corpo perde aquela sensação de relaxamento. Ah, e tem a testosterona, que muita gente nem lembra que mulher tem, mas ela é fundamental para libido, força muscular, motivação e vitalidade. Quando a testosterona cai, o desejo muda. E não é só desejo sexual, é desejo de vida, desejo de existir. Enquanto tudo isso acontece, o cortisol, o hormônio do estresse, começa a subir. E cortisol alto aumenta a inflamação, rouba a energia, atrapalha a tireoide, piora o sono e dificulta a perda de peso. É como se depois dos 40 o corpo apertasse o botão: agora preciso de cuidado. Só que ninguém prepara você para viver isso no mesmo momento em que os filhos crescem, ganham independência, saem de casa e o ninho esvazia. Vem uma liberdade, mas vem também um silêncio. E nesse silêncio o corpo começa a perguntar: quem você é agora? A mulher de 40 e poucos anos não está envelhecendo, ela está reorganizando prioridades. Ela começa a perceber que o que antes era tolerável, agora é insustentável. Que o que antes era prioridade, agora pesa. E o que antes era automático, agora exige sentido. E o corpo acompanha essa mudança. O metabolismo desacelera, a glicemia responde diferente aos alimentos. A massa muscular diminui 1% ao ano, se não houver estímulo. A pele perde colágeno mais rápido. A secura vaginal pode aparecer por causa da queda do estrogênio e da diminuição da vascularização local. E sim, isso mexe no sexo. Porque libido não é só desejo. Libido é circulação, é testosterona, é autoestima, é humor, é conexão, é segurança emocional. Quando tudo isso muda ao mesmo tempo, a vida pede revisão de contrato. A qualidade de vida também muda. O sono fica mais leve, o cansaço vira presença. Algumas mulheres descrevem uma névoa mental, chamada de brain fog. Dificuldade para lembrar palavras, raciocínio mais lento, lapsos de memória curta. Isso não é demência. Isso é neurônio sentindo o efeito da oscilação de estradiol. E o que fazer nessa fase? Primeiro, informação. Informação diminui culpa. Segundo, rotina. O corpo, depois dos 40, não gosta de caos. Ele precisa de previsibilidade. Hora de comer, hora de dormir, hora de se mexer. Terceiro, exercício de força, porque músculo é o órgão da longevidade. Quarto, alimentação que estabilize glicemia. Mulheres nessa fase inflamam mais com açúcar, farinha de trigo e álcool. Inflamam menos com proteínas, fibras, magnésio, ômega 3 e vegetais. Quinto, sol. Vitamina D não é só osso, é sistema imune, é humor, é energia. Sexto, muito importante os exames para você poder entender o seu corpo.
Hormônios não são opinião, são dados. E agora vamos entrar na parte mais delicada, o casamento. Quando o corpo muda, a relação muda. Não porque o amor diminuiu, mas porque o amor também amadurece. Tem mulher que sente a libido cair, tem mulher que sente desejo, mas o corpo não acompanha. E tem mulher que sente o contrário, uma explosão tardia de curiosidade e vitalidade. Tudo isso é normal, mas essa fase testa o diálogo, testa a intimidade, testa a capacidade do casal de atravessar mudanças juntos, porque ao mesmo tempo em que os hormônios mudam, a identidade também muda. E junto o ninho esvazia. E quando os filhos saem, o casal se olha e percebe que agora precisa ser casal de adulto, não casal de logística. No próximo vídeo, eu quero aprofundar exatamente essa parte. Como o casamento muda depois dos 40. Como conversar, como ajustar, como não se afastar, como lidar com libido, com toque, com rotina, com irritabilidade, com silêncio, com expectativa e com medo. Porque essa fase não é o fim, é o começo mais verdadeiro. E quando você entende o corpo, você começa a viver com mais qualidade. E quando você entende o casamento, você começa a amar com mais maturidade. Escreve aqui nos comentários, eu quero o próximo vídeo. Se você quer entrar nesse assunto comigo. Se cuide, se escolha, se respeite. Porque quando a vida muda, você pode se reconstruir. Te vejo no próximo vídeo.